Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Meus irmãos, hoje seguimos, na nossa série dos dons do Espírito Santo, os dons infusos, e nós vamos falar hoje sobre o temor de Deus. Vamos fazer uma analogia. Imagina que o temor de Deus ele fosse uma antena, para captar uma sintonia fina, captar uma sintonia fina daquilo que são as luzes que o Espírito Santo ele derrama sobre cada um de nós. Então, para que nós possamos captar, nós precisamos desta antena fina, desta antena que vai captar esta sintonia muito fina do Espírito Santo, aonde a primeira coisa que nós precisamos buscar é viver uma vida de castidade, uma vida de temperança, uma vida que não seja voltada pela gula, pela bebida, porque quando você começa a buscar a viver uma vida que não é uma vida de pureza, uma vida que nós buscamos os prazeres, mundanos, a nossa antena ela começa a nos dizer que é normal nós vivemos no pecado, nas coisas erradas. Mas quando nós começamos a entender o temor de Deus, quando nós começamos a buscar a graça deste dom, pedindo ao Espírito Santo, nós vamos perceber que começa a brotar dentro de mim e de você um medo de ofender a Deus, Começa um horror, ao pecado. Então, quando nós vivemos buscando os prazeres da bebida, enfim, todos os prazeres carnais, essa pessoa vai ficando insensível. Então, esta antena, ela vai ficando insensível. A antena do temor de Deus, ela não vai mais captando, não vai captando as inspirações que o Espírito Santo dá. Aí nós começamos o quê? A notar que você não tem realmente o amor por Deus. Por quê? Porque você pode ofender a Deus e achar que está tudo certo, entende? A antena não capta a inspiração do Espírito e eu começo a captar, a antena começa a captar as coisas do mundo, então eu começo a pecar, eu começo a ofender a Deus e começo ainda a achar que isso está normal, que isso está tudo certo na nossa vida. E aqui é o grande problema. Mas, diferente, quando eu e você, nós começamos a viver aqui uma vida de virtudes, que você vai ficando mais sensível. A vida das virtudes, dos dons do Espírito Santo vão nos deixando mais sensível. Você começa a receber as luzes do Espírito Santo para não querer ofender a Deus. Aí começa o temor de Deus, este dom agir em nós. E nós vamos crescendo no amor, neste amor com Deus. Nós vamos crescendo na nossa admiração a Deus. E nós não vamos mais querer ofendê-los. Então começa a brotar no meu coração, no seu coração, o temor, este dom, quando o Espírito Santo ele já nos deu lá no batismo, No batismo e na crisma ele foi renovado. Mas se a minha antena está voltada muito para as coisas mundanas, fico insensível. Mas se eu começo a buscar uma vida de santidade, uma vida de castidade, buscar uma vida dentro dos mandamentos, buscando as leis do Senhor, aí eu começo a criar esta intimidade com essa sintonia fina do Espírito Santo. E aí vai brotar o que no meu e no seu coração? Vai brotar este sentimento de não querer ofender a Deus, E o temor de Deus não é ter medo de Deus, porque Deus ele é amor, Esse dom ele nos ajuda exatamente a corresponder o amor de Deus. A palavra de Deus vai nos dizer em Eclesiástico, no capítulo 1, no versículo 27 e 28. Eclesiástico 1, 27 e 28. O temor do Senhor expulsa o pecado, pois aquele que não tem esse temor não poderá tornar-se justo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então nós vamos vendo, meus irmãos, que dentro da escala das virtudes, como se fosse uma escada nas virtudes,
o temor de Deus, ele é a primeira escada. Então, o primeiro degrau dessa escada é o temor de Deus. Nós, como a palavra nos diz, o temor ele expulsa o pecado, né? Pois aquele que não tem esse temor não pode se justificar, não pode se santificar. Então é a partir desta sintonia, né? Esta antena com essa sintonia fina com o Espírito Santo, eu começo a entender, né? Não querer ferir, magoar o meu Senhor, porque este Deus que nos ama, né? E que eu também vou corresponder a este amor. Então, como eu estou correspondendo a este amor? A minha vida, eu tenho buscado mais a vida de santidade? Ou eu ainda preciso, né, sair dos vícios, né, das virtudes? As virtudes, na verdade, são os hábitos bons e os vícios são os hábitos maus. Então é muito importante o temor de Deus, pedir ao Senhor este dom, rezar, né, pedir que Ele dê esta graça para que nós consigamos a cada dia, né, corresponder este amor de Deus que é infinito por mim, por você. E nós te pedimos, Senhor, este dom agora sobre todos nós. Que nós possamos, Senhor, hoje tomar, Senhor, hoje, por esta palavra de Eclesiástico, dizemos hoje, Senhor, que nós queremos ser justos, nós queremos viver esta vida de santidade, queremos nos tornar justos, e o temor ele expulsa todo o pecado, e nós te pedimos, Senhor, este dom para que comece a expulsar os pecados do nosso coração, comece a nos dar um desejo, Senhor, de santidade, uma repulsa ao pecado, e que o Espírito Santo possa derramar profusamente em nós uma porção dobrada do seu Espírito, do dom do temor de Deus. Amém.